Oiê, tudo bem? Como vocês estão? Sexta-feira, meu povo. Se passou uma semana de bênção, uma semana de graça, que nós possamos pedir ao Senhor para abençoar o nosso final de semana, que a presença de Deus seja constante na nossa vida e que nós possamos viver o extraordinário de Deus, que nós possamos viver as graças do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. É muito forte a palavra de hoje. Eu não sei se eu estava preparada para falar desse assunto, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus use a minha boca para que eu possa falar o que é da vontade de Deus, porque eu estou aqui por Deus, para servir a esse Deus e para viver o que Ele tem para mim e para você, tá bom? Pega a sua Bíblia, vamos ler o Evangelho de Marcos. É uma palavra muito boa, é uma palavra de direção e nós não podemos nos constranger diante do errado, diante do pecado e viver a nossa santidade, porque a santidade ficou para todos nós. A santidade ficou para todos nós, é nós que vamos correr atrás dela. É onde o mundo pode estar fazendo errado, nós temos que fazer o certo, tá bom? Vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos meditar um pouquinho. Eu leio aqui e você lê aí, tá bom? Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois seu nome se tornara célebre. Diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que o poder dos milagres opera nele. Outros diziam: é Elias, e outros diziam: é um profeta, igual aos outros profetas. Herodes, ouvindo isto, dizia: é João, a quem mandei degolar, que ressuscitou. De fato, Herodes mandara prender João e mantê-lo na cadeia por causa de Herodíades, esposa do seu irmão Felipe, com a qual tinha casado, porque João dizia a Herodes: não é permitido viver com a mulher do teu irmão. Herodíades, por isso, o odiava e procurava tirar-lhe a vida, mas não o podia, pois Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o protegia. Quando o ouvia falar, sentia-se muito embaraçado, mas gostava de ouvi-lo. Ora, chegou o dia oportuno. Herodes, por ocasião de seu aniversário, deu um banquete aos grandes da corte, aos tribunos e os nobres da Galileia. Entrou a filha de Herodíades e pôs-se a dançar, agradando a Herodes e aos convidados. O rei disse então à moça: pode me pedir o que quiseres, que eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que pedires, eu darei, até mesmo a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que vou pedir? Esta lhe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo para junto do rei, fez o pedido: quero que me dê agora mesmo
num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento feito perante os convidados, não quis deixar de atendê-la. Ouviu logo e mandou o guarda decapitar a cabeça de João. O guarda foi e o decapitou na cadeia. Depois trouxe a cabeça num prato e a deu à moça, e esta a entregou à mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o seu corpo e colocaram num sepulcro. Palavra do Senhor, graças a Deus. É muito difícil falar sobre isso, né, meu povo? Muito difícil. Onde vivemos em um mundo que tudo é comum. E nós, através dessa palavra, vemos que isso já vem de longe. Onde a pessoa que se entrega ao pecado, ela se acha cheia da razão. Se acha cheia da propriedade, onde toma as decisões de tirar quem for do caminho para viver a escuridão que a cerca. João Batista, uma pessoa que foi designada por Deus para anteceder o ministério de Jesus. Então ele era uma pessoa de uma importância para Deus. Mas por conta do pecado do Herodes, ele ficou preso, ele perdeu a vida por conta de uma pessoa que não aceitava a verdade. Porque ele só falou a verdade. Ele não teve omissão para falar ao rei. E às vezes nós nesse mundo, a gente nos omite a falar a verdade por conta das regalias, por conta das importância daquelas pessoas que te cercam naquele momento. O que é que eu vou me meter numa situação dessa? Eu estou vivendo minha vida em paz, mas eu vou ficar com a minha boca calada. Eu não vou falar que é errado. Eu vou ficar quieto. Eu vou seguir o que a banda toca. E na maioria das vezes é isso que acontece com a gente. A gente acaba vivendo uma vida de compartilhar com o erro das pessoas por conta do que é cômodo para mim. E aí nessa palavra o profeta não só falava o que era certo, mas ele pagou o preço por isso. E na maioria das vezes, nós, como seres humanos, não queremos pagar o preço. Preferimos omitir a nossa opinião ou o que é certo, que não basta ser a nossa opinião, tem que ser o certo. E a palavra de Deus está aí para dizer o que é certo, para dizer o que nós devemos ser nesse mundo. E às vezes, para nós sermos claros com o que pensamos, precisamos perder a nossa palavra.
que nesta hora que ele propôs de falar a verdade, ele colocou o pescoço dele à prova. E essa mulher, ela não aceitava que ela estava errada. Ela queria continuar com o cunhado, na verdade. Então ela usou do aniversário dele, porque conhecia também que ele também era ganancioso, porque uma pessoa gananciosa também ela passa por cima do que é certo nesse mundo, para se livrar da vida de João e ela continuar na vida que ela escolheu, que é ficar com o cunhado. Então, ela pensou, bolou tudo muito claro, mas não podia matar assim do nada, tinha que aproveitar uma situação. Aí chega o dia onde, nossa, ele vai estar com as pessoas importantes, ele vai ficar feliz com a minha filha, se expondo, e às vezes, nas festas a gente sabe que existe mulheres, né? Existe bebidas. Então, ela não foi atrás das mulheres. Ela tinha uma mocinha onde ela podia expor naquela situação e chamar a atenção de todos aqueles. E nisso, ele foi propor para a moça: me pede o que quiseres, até a metade do meu reino. Então, ela, nessa situação, ela viu a certeza. Ele não vai falar não. Ele deu a palavra dele na frente de todas as pessoas mais importantes da cidade. Então, foi a oportunidade que ela teve de falar para a filha: pede a cabeça de João. E você vê que não houve ninguém nesse mundo, nessa reunião, nessa cidade, para falar: não, mas como isso? João é um cara justo, João é um cara honesto. Ninguém teve a capacidade de defender João. Só foram atrás dele depois que souberam da morte, para enterrar. Porque muitas vezes nós nos omitimos mesmo. Nós, quando ouvimos uma coisa dessa, a gente pode até ficar assombrado, é errado, meu Deus. Mas na maioria das vezes a gente se cala. E é um caso muito claro que a pessoa, quando ela está errada, ela procura as oportunidades para sair por cima. E no caso dela, ela teve a certeza que o dia era o dia do aniversário, onde ele ia convidar as pessoas mais importantes para estar ali. E vim o pedido, né? Meu Deus, como nós vemos através dessa palavra que isso acontece até mesmo nos dias de hoje, onde a comodidade nos faz ficar cego diante do pecado. Que nós nesse dia, meus irmãos, possamos ser firmes, que nós possamos nesse dia, através dessa palavra, nós podemos entender o que Deus espera de nós, quer de nossas vidas. E se nós tivermos que levar a uma vida de dureza, de sair da sociedade para vivermos o que Deus espera de nós, que nós temos força e coragem para falar: isso é errado e eu não concordo. Porque nós não viemos nesse mundo para ficar nesse mundo.
Nós viemos nesse mundo para viver o que Deus tem para nós. Na hora que a gente morrer, a gente não tem um pecado tão duro para que nós, diante de Deus, nos envergonhamos. É uma passagem onde deixa claro que o pecado, ele sempre foi pecado e o erro nunca vai ser o certo. Mas através dessa palavra, nos firmar em viver o certo, mesmo que para isso temos que dar a nossa cabeça a prêmio. Que nós possamos, através dessa palavra, nós conhecer a vontade de Deus sobre o que é certo na nossa vida. Mesmo que o mundo esteja vivendo no errado, nós não somos obrigados a viver no errado. Que nós podemos, todos os dias, sermos conduzidos a viver dentro do propósito que Deus tem para nós. Que nós possamos procurar um templo de oração, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, que nós podemos pegar a Bíblia, meditar dentro do discernimento que Deus te der e você entender a visão de Deus sobre a sua vida, o que Ele espera de você. Amém? Um dia cheio de bênção, uma vida cheia de graça é o que nós queremos para nós. Mas para isso há um preço. Assim como nós vemos na vida de João, na vida de Jesus, que para nós viver uma vida dentro do certo, tem um preço às vezes muito alto. Muito alto. Que a palavra de Deus entre no seu coração nesse dia e que podemos sentir dentro de nós o agir de Deus, o amor de Deus, porque é muito gratificante estar falando que existe, além desse mundinho que a gente vive, uma vida em santidade. Existe uma vida dentro do propósito que Deus espera de nós. Para que no dia de amanhã, quando precisarmos estar de frente com Jesus, Ele não olha para a nossa face e diz que não nos conhece. Mas que Ele sim nos conheça pelos nossos atos, pelas nossas verdades, pelas nossas ações. Que o Espírito Santo de Deus te guie em uma vida em santidade. Porque o mundo está virado de perna para cima, mas você não é obrigado a viver esse pecado, essa vida podre que estamos vendo o mundo seguir. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus, foi uma semana perfeita para mim e eu espero que seja para você, que nós possamos voltar a ouvir a palavra de Deus com convicção do que Deus espera para nós, do que Deus quer de nós e que nós podemos prostrar os nossos joelhos diante de Deus e pedir misericórdia e Ele nos ouvir. Amém? Um grande abraço. Se inscreva no meu canal, dê um like, que nós estamos aqui para viver o novo. Amém? Um beijo, um abraço e um ótimo final de semana, tá bom?